Café Três Corações é aquilo que faz a diferença na sua manhã. Quando você começa o dia com Três Corações, parece que seu coração fica muito mais feliz. São 6 tipos de cafés produzidos com grãos muito bem selecionados. Você pode escolher entre o tradicional, o extra forte, o premium, o orgânico, o gourmet e o descafeinado. Hoje eu vou falar do café premium. Tá aqui. O café premium está aqui destacado na frente dos outros. Café premium encorpado, muito bem integrado entre a intensidade do aroma e a doçura do seu sabor. Aqui, todo mundo provou e aprovou. Está na hora de você fazer o mesmo. Café Três Corações, o sabor que apaixona. No cafezinho de prosa de hoje, a gente está falando muito a respeito de Zika vírus, enfim, eu trago um médico infectologista. Já é velho conhecido nosso aqui. Toda vez que eu preciso de alguém para falar sobre infecções, sobre epidemias, endemias, enfim, é ele que vem aqui. Palmeirense de 400 costados, roqueiro dos bons, fácil de conversa, Sérgio Bazzano. Que bom recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Dessas figuras que a gente gosta. Fala pouco tempo, né? Graças a Deus que eu não preciso estar indo lá toda hora, né? Eu tenho um amigo aqui que é médico e... Tá aqui o café. Eu tenho um amigo aqui que é médico que ele trata de câncer. E aí uma vez eu estava no avião com ele disse assim, você vai ser meu... Eu falei com ele que eu fumava muito, ele disse assim, então vai ser meu paciente. Eu larguei de fumar, ele chegou um dia desse aqui, o Ferrari, mas parou depois, então quer dizer que não tem mais. Eu não sei, cara, eu acho que não, eu espero que não. Roda a vinheta, Sérgio Bazzano está comigo aqui. Cafezinho de prosa. Oferecimento Café Três Corações. Sabor que apaixona. Gostou, né? Boa! Obrigadão. Que pena que você não tem muita condição, em função da sua atividade de médico, você não tem muita condição de estar nessas baladas de rock. Mas de vez em quando você aparece lá no Grego, né? Minha esposa, ela cantou muitos anos na noite, né? Isso. Ela cantava com uma semáforo, com o Daniel e tal. Ela já veio aqui no programa, mas agora ela tá aposentando. Mas vem cá, me conta aqui uma coisa. Você a conheceu como cantora ou já... Não, quando eu conheci, já estou com 19 anos casados, né? Então, eu conheci ela, não era cantora ainda. Uhum. Quer dizer, ela cantava no coral da Igreja Batista. Aí você foi lá, pelo amor de Deus, foi lá e roubou. Mais ou menos isso. Não, mas aí esse pessoal da Igreja Batista, todo mundo canta muito bem. Muito interessante isso, né? Eles têm essa parte musical e ela, quando eu conheci ela, frequentava a igreja e ela cantava no coral, era contralto e depois acabou indo pro rock. Graças a Deus, fez muito bem. Tem muita gente já cantando para Jesus. Ela canta também de vez em quando, mas precisa cantar rock também, porque rock é muito bom. Sérgio, conta aqui pra gente, é para ficar assustado mesmo com essa história do Zika vírus, ou esse negócio é alguma coisa que não vai acontecer aqui em Rondônia? Só pra gente começar o bate-papo. Olha, a gente espera que o vírus não seja introduzido aqui no estado. Aquela bobagem que eu falei ali sobre o Sérgio, o William Pimentel, paixão só de amigo ou ele tá certo mesmo? Não, com certeza. Hoje, a matéria inclusive puxou hoje na Secretaria de Saúde houve uma conclamação do governador Confúcio Moura, com várias entidades, com a Secretaria, com a Casa Civil, Secretaria de Educação, 17ª Brigada, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, para que seja feita realmente uma ação mesmo em conjunto, para que a população, junto com os agentes de endemia, com as crianças, que faça o seu dever na sua casa de realmente fiscalizar, né? De realmente fiscalizar, tô achando que aqui, a presença de possíveis criadores do mosquito. Ou seja, calha d'água que está entupida, entupida com sujeira de lá de cima, que normalmente fica ali assim e ninguém vê, pneu velho que fica, garrafa de boca para cima, tudo, né? Onde houver a possibilidade de ficar água junta, é a possibilidade de... E assim, a gente não... Particularmente a gente acaba não entendendo, a grande maioria das pessoas, quando você pergunta, elas sabem, não pode
deixar a caixa d'água aberta, não pode deixar a garrafa PET, ou material inservível jogado no terreno. Mas se você for nas casas das pessoas, quase todas as casas têm esse material. Então tem que ter agora uma ação concreta de ir na casa, pedir permissão, a pessoa receber bem essa equipe, que não tem como ser só a equipe da Secretaria de Saúde, por isso essa conclamação do governador. O Exército está entrando aí. O Exército entrar, como de bombeiro, a própria comunidade, os moradores do bairro, né, maçonaria, Rotary Club, enfim, para que possa entrar nas casas das pessoas e que as pessoas realmente façam essa fiscalização e tentem eliminar o foco do mosquito. Quer um conselho meu aqui? É o seguinte, quando a gente começa a olhar o menino dentro de casa, o nosso filho, a gente nunca repara como o bichinho é bonitinho. A gente só percebe que ele é bonito quando chega uma pessoa de fora para falar dele. Faz o seguinte, vai na casa do vizinho e diz assim, deixa eu dar uma olhada aí, pode ir lá na minha casa também, faz esse troca-troca de vizinho. O vizinho enxerga muito mais, sabe por quê? O capim do vizinho é mais verde, a mulher do vizinho é mais bonita e a sujeira do vizinho é maior do que a da sua casa. Então você acaba fazendo isso, roqueiramente falando. E o mosquito ele depois que ele eclode, depois que ele vira mosquito de fato, né? O criador, enquanto ele está de ovo, vira larva e depois o mosquito. E ele voa, né? Então ele sai dessa casa aqui e vai para as outras casas. Então você tem que cuidar mesmo. Então não é uma coisa individual. A importância é que é uma ação coletiva mesmo. Você tem que cuidar para que a sua casa, o seu vizinho, o seu bairro não crie condições de ter o mosquito que já tem em grandes quantidades. Né? Então, quanto menos mosquito tiver, menor a chance de você pegar uma doença transmitida pela picada do mosquito. Olha, todo mundo gosta de ter plantinha em casa. Sabe aquele negócio, aquele vaso que você põe embaixo aquele pratinho que você põe embaixo? Aquilo ali dá mosquito que não acaba mais nunca. É o seguinte, bota um pouquinho de água de quibu ali naquele negócio, ou pó de café, aproveita, vai fazer o café, em vez de jogar o pó fora, põe lá no meio da planta que resolve também, ajuda. Ô Sérgio, eu estava me lembrando aqui o seguinte, nós tivemos passamos por duas crises aqui de saúde mundiais, 3. Eu vou falar aqui de uma que o pessoal não conhece, mas que é bem lá de trás, que é a gripe espanhola. A gripe espanhola dizimou gente como eu nunca vi. Nós tivemos há pouco tempo a gripe aviária. Nós temos ainda a epidemia da AIDS, que começou aí nos anos 80, quer dizer, quando se começou a falar. Me parece que essa história do Zika vírus também tem alguma relação com isso. Já descobriram o paciente zero e as pesquisas estão levando a entender isso aí. Isso tem condição, isso tende a ser um problema mundial ou está restrito ao país do terceiro mundo? Não, já tem casos na Alemanha, no Canadá, né? A diferença é que nesses países o vetor, né, o vetor é um vetor tropical, né? Ele gosta, né, do calor e da umidade. Do calor e da umidade, né? Que é característico dessa região do Brasil, da África subsaariana, da Ásia, né? E assim por diante. Onde já está bem espalhado, né? A gente teve vários surtos, pequenos surtos, desde a década de 60, final da década de 60, e a partir de 2 anos atrás começou a ter surtos maiores na chamada Polinésia Francesa. Isso. E aí desses Polinésias são pequenas ilhas onde tem turismo, e aí normalmente onde vão as pessoas dos países pessoas mais ricas, abastadas, obrigado. E aí nesse caso começou a disseminar pelo mundo e acredita-se que no Brasil ela acabou sendo introduzida na Copa do Mundo. Que doido. Bom, Zika vírus já existe há muito tempo, é alguma coisa nova, é uma mutação desse bendito, é alguma coisa que está mudando aí com o vírus da dengue, ou o Aedes aegypti continua sendo apenas o vetor e esses vírus estão sendo incorporados à sua, digamos assim, à sua aeronave de terror? Mais ou menos assim, é um vírus próprio, né? Ele existe, o relato é que em 1947 houve a contaminação de um macaco, né, que estava sendo usado para experiência para a febre amarela. E depois, o primeiro caso humano em 1968. De lá para cá, como eu falei, pequenos surtos, né? E houve um grande surto na Micronésia Francesa, e infelizmente no Brasil esse relato de microcefalia
e inclusive de óbito são os primeiros casos do mundo, né? Houve já 3 óbitos no Brasil por conta do Zika. Parece que nós já tivemos aqui agora, salvo engano, nos Estados Unidos, a primeira contaminação a partir de humano para humano, né? Via sexual. Esse vírus ele tem a capacidade de ser transmitido, né, através da relação sexual, aleitamento materno e no canal de parto. Troca de secreções, né? De uma secreções. Assim, como surtos que tiveram até pouco tempo atrás foram surtos pequenos em áreas de países menos desenvolvidos, na verdade a gente está aprendendo, né? Eu mesmo, quer dizer, a gente embora trabalha com doença infecciosa e tal, esse vírus não tinha no Brasil, né? Então a gente também está estudando. Já foi apresentado a ele? Não? Ainda não. Ainda não, por enquanto só no papel, né? A gente traz aqui, baixa artigo científico aqui, estamos já lendo. Agora, o que é fato, e é isso que é importante, é que a gente tente diminuir o vetor, porque ele precisa do mosquito, né? Se não tiver mosquito, ele não vai se disseminar. Lá no Rio de Janeiro, sua terra, né? Não, eu sou paulistano. Você é de paulistano, você é paulistano. Mas lá no Rio de Janeiro, o pessoal, é porque eu sempre associei aqui o IP4 e Fundação a Fiocruz. A Fiocruz, eu termino associando todo mundo que trabalha no IP4 como sendo carioca. Maluquice da cabeça. A maioria não é. A maioria não é, é verdade. E é o seguinte, eles desenvolveram lá uma pesquisa em que introduz na natureza um mosquito que não vai passar esse vírus para frente. Isso. Quer dizer, ele copula com a fêmea, mas não. Na verdade, copula, é um mosquito que ele é solto na natureza, ele está contaminado por uma bactéria. Modificado. É um mosquito transgênico. E essa bactéria faz com que ele não seja um bom transmissor do dengue. Então, na realidade, ele vai fazer uma competição. Isso já foi feito em algumas cidades e possivelmente, né? Aí, se você quiser, o Dr. Ricardo de Godoy, que é o diretor da Fiocruz aqui hoje, inclusive nessa reunião que mostrou aqui, que a Record mostrou aqui, ele talvez tenha a contexto de trazer algum desses mosquitos, talvez não para Porto Velho, porque ainda está em fase 4 de estudo, que a gente chama, ainda não tem toda, mas talvez um município menor que tem uma alta taxa de infestação, né? Qual é a maior? Hoje é Parecis. Parecis. Isso. Não sei se vai ser lá, há uma possibilidade, isso é uma conversa que está sendo feita. Gente, já que nós falamos de Parecis, então vocês aí toma mais cuidado, tá? Em vez de levar só o mosquito para lá, já começa a ter cuidado com aquele que tá rolando por aí assim. Bom, nós falamos aqui a respeito dessa história da contaminação. Queria lhe perguntar mais o seguinte: as grávidas que estão recebendo, para a gente entrar no assunto microcefalia, que é o que está assustando todo mundo, as grávidas podem já estar contaminadas? As grávidas de Rondônia podem estar contaminadas? Podem se contaminar? Como é que está isso aí? Olha, como ainda não há nenhum caso descrito em Rondônia de transmissão local, né, que a gente fala autóctone, então por enquanto não tem. Né? Mas é por isso que você tem que fazer o que a gente fala assim, tem que ter as unidades sentinelas que já foram definidas no estado, são 13 unidades sentinelas, que onde o LACEN já vai estar capacitando em um fluxograma para você estar identificando suspeitos e recolhendo esse exame para ver se foi introduzido o vírus no estado. Perfeito. Ainda não foi, né? Veio uma pessoa que foi contaminada fora do estado, né? E aí tem que ser feito um bloqueio para que essa pessoa não dissemine a doença por aqui. Né? Até essa semana não tem nenhum caso autóctone de Rondônia. Se eu ficar infectado, o outro mosquito daqui que não está infectado com o meu vírus, ele vai se infectar se ele me picar? Se você tiver no período que a gente chama de viremia, que são os primeiros dias, sim. 5 dias, né? Me parece que 5 dias. Exatamente. Depois desses 5 dias, o tratamento é igual o da dengue? Olha, na grande maioria dos casos, o Zika não é uma doença tão incapacitante quanto o dengue ou até como o chikungunya. Mas no Brasil, né, a microcefalia não era descrita, morte também não era descrita, tivemos 3 casos de óbito já no Brasil. E em alguns casos ele pode ir, como a dengue vai também, para manifestações atípicas, neurológicas,
É síndrome de Guillain-Barré, a pessoa tem uma alteração nos nervos periféricos. Síndrome de Guillain-Barré é aquela que o camarada fica com as pernas meio... Isso. Eu lembro, inclusive, a história do chikungunya e depois ela paralisa, né? Isso. Me parece que é isso. Você tem uma alteração no nervo, né? O nervo é como se fosse um fio, né? Você dá uma desencapada nele e a pessoa começa a perder força muscular, membros inferiores, braços, às vezes chegando até o diafragma. Isso não acontece com todo mundo, mas é uma sequela de algumas doenças virais ou bacterianas. Então a dengue causa isso em alguns casos e já está tendo alguns relatos em relação à zika. Comecei a falar aqui há pouco e toquei no assunto IP4. Dr. Godoy, IP4, Fiocruz e o nosso Semetron, que é centro de referência no norte do Brasil, e isso aqui é a informação que a gente traz de fora. De lá de Goiás, muita gente de São Paulo, o pessoal fala a respeito do Semetron aqui de Rondônia como sendo o centro de tratamento e de investigação de doenças tropicais. E é verdade, né? Não tô incensando além da conta, não. É verdade. É uma característica histórica e Rondônia acabou juntando, né, vários pesquisadores, né? Hoje a Fiocruz existe já, né? A Fiocruz Rondônia. Né, o IP4 era uma OCIP, né, que foi o professor Edelbrando, que felizmente faleceu. Ele acabou criando com pesquisadores do CEPEM para conseguir trazer pessoas de fora via recursos não governamentais. E o Hospital Semetron está quase com 28 anos de existência e trabalhando nessa área de doenças infecciosas, né, com a diretora Estela Taralo, que está em casa assistindo o programa. Você falou do doutor Edelbrando, rapaz, eu tenho um sentimento tão grande. Eu me encontrei com o doutor Edelbrando no aeroporto e falamos a respeito de criação de orquídeas. Ele era orquidófilo, ou pelo menos uma pessoa que gostava muito. Gostava bastante de orquídeas. Léo, eu não entendo por que Rondônia não se dedica tanto à criação de orquídeas. Nós temos tudo pronto aqui para isso acontecer. E eu falei com ele que eu gostaria de conversar desse assunto e conversar também do IP4. Vai, ele morre e eu fiquei sem a minha entrevista. Eu tenho um sentimento grande, enorme, mas tive um prazer muito grande de conversar. Pessoa extremamente acessível, sim, simpática, humana. É uma história bárbara, e quem tiver curiosidade, tem um livro que ele conta da vida dele, e uma linha de tempo em relação às alterações que o Brasil teve desde a Revolução de 22, do tenentismo até o AI-5. Que livro é esse? Memórias de um cientista subversivo, é isso? Eu vou fazer o seguinte, vou procurar o livro, vou trazer aqui. É quase isso, Memórias do Cientista Subversivo. Ainda vou fazer o seguinte, e vou ler esse livro, depois vou fazer aqui um sorteio, porque eu acho que livro é para você passar para frente, não é para ficar guardado. Em relação a orquídeas, tem um pesquisador que é do grupo também, do ICB5, que vem pesquisar alguns mosquitinhos aqui. A esposa dele é bióloga e orquidóloga. E aqui no Pacasa ele veio pegar umas plantas e estão estudando. Depois, se tiver interesse, a gente pode trazer aqui adoraria conversar com você. Se você puder. Ela não está aqui agora, porque ela estuda em Ribeirão Preto, mas às vezes quando ela e o esposo, ele vem atrás de mosquito e ela vem atrás de orquídea. Bom, a gente vai fazer, se você me ajuda a fazer essa ponte, a gente vai conversar a respeito. Já que falamos de orquídeas aqui, eu quero enviar um abraço aqui bem grande para minha amiga Ritome, orquidófila, uma japa que eu adoro de paixão. E tem uma outra pessoa que passou hoje à noite por mim aqui, deu uma luzinha ali assim de longe na caminhonete, tentar no trânsito, mas terminando nos falando. É lembra aí para mim o nome? Kerbo, é esse? Kerbo, Kelmo, não é Kelmo não, é Kerbo, é Kelbo França. Ele ficou brabo porque ele disse, olha, eu mando para lá a informação, o pessoal não acerta meu nome. É Kelbo França. Tava ele, a esposa, as duas netas, e infelizmente é o seguinte, na minha idade, a gente não pode gastar muito dos neurônios. O tico e o teco, eles só funcionam um pouquinho, cada uma hora. E assim, é meio... Então eu terminei não gravando o nome das netas. Mas eu adorei as minhas e beijo grande para vocês. Estão aí nos assistindo. Eu falei que eu ia receber você e eles estão lá nos assistindo agora. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Ó, vou te falar, rock é bom pra memória. Botei essa música aí, One, que é uma música. É linda. Como é que é o nome da sua esposa que eu terminei? Aliene. Aliene tá aqui conosco. Boa noite, Aliene. Muito legal você estar aqui.
muito bom. E a Aliene chegou, a gente foi falar de rock, de música e tal, não sei o que, e você terminou se lembrando do livro do meu amigo Idelbrando, doutor Idelbrando. Isso, é Crônicas Subversivas de um Cientista. Semana que vem, se estiver aqui em Rondônia, se alguma livraria tem, eu vou trazer para aqui, eu vou ler e depois vou mostrar para vocês, porque é um baita de um presente para você dar de Natal. Não tem nada igual a... É música, livro, essas coisas assim. Em vez de você ficar dando cinto muito, né? Ou porcariazinha de plástico, faz o seguinte, dá livro. Livro é sempre muito bom. CD é sempre muito bom. Falar em CD, essa semana a gente vai sortear aqui o Som do Tempo Real, será todo de músicas natalinas. Mas não tem aquele negócio de Jingle Bell, acabou o papel, não. Tem coisa muito boa aí e vale a pena. Hora de falar de Dani. Chegou Dani, biscoitos e salgadinhos para toda a família. Dani traz salgadinhos de milho com sabor delicioso. Você escolhe queijo, frango com catupiry, presunto, cebola, churrasco, além da batata ondulada e da pipoca doce. Ah, tem também o pururuca. Experimente. Dani é um produto que tem a qualidade de Dídio e é daqui da terra, tá? Vai lá, acredite. Vamos voltar aqui para nossa conversa. Bom, falamos a respeito da contaminação e o que é mais que a gente pode fazer? Porque o IP4 e o Semetron já estão em condição de dizer, olha, isso aqui é o vírus, a dengue do tipo 1, 2, 3, 4. Já está circulando os 4 tipos da dengue aqui, não? No estado? Ele é por ciclo, né? Normalmente entra um sorotipo e a pessoa, quando ela adquire imunidade, é aquele sorotipo e uma imunidade cruzada a outro. Quer dizer, se eu tiver 4 dengues e não morrer, eu fico imune pro resto da vida. Exatamente. Será que o Zika... Talvez tenha um quinto tipo da Ásia, né, que não ficou bem definido, mas teoricamente é isso, você só vai pegar 4 dengues. Se não morrer de dengue, você não morre mais. Nunca mais. Nunca mais morre. Vem cá, a outra história. O Zika também entra nessa história de que se eu conseguir passar, eu não pego mais? Atualmente, como eu falei, é muito novo o Zika, né? Mas você já sabe que tem 2 cepas, uma cepa asiática e uma cepa africana, né? Com características diferentes, né? Inclusive de reservatório. Então, a princípio ainda vacina, é muito novo, né? Perguntas aqui a respeito de contaminação. O sintoma é igual? É bem parecido. Qual é a diferença de Zika, chikungunya e o tal do Zika? Olha, tanto o dengue como o chikungunya quanto o Zika são doenças virais transmitidas pelo mesmo mosquito, de uma maneira geral, e são doenças febris. Então todas dão dor no corpo, mal-estar, dor nos olhos, pode dar exantema, que a gente fala, fica a pele vermelha, né? Aquela história de pele vermelha não significa que seja a dengue hemorrágica. Não tem nada a ver. Outra coisa, a história da dengue hemorrágica na cabeça de muita gente tem. Se tem dengue hemorrágica, vai morrer? Isso também não... Claro que não. Não, a dengue hemorrágica, ela tem tratamento, a hidratação vigorosa, ela tem que ser identificada e não morre. Na grande maioria das vezes, ela tem tratamento. Pode ter uma má evolução se for mal conduzido o tratamento. Alguns casos, como qualquer doença, né, infelizmente, alguns casos evoluem a óbito, mesmo que o tratamento seja correto. Mas são pouquíssimos. Todo mundo vai morrer uma hora, né? Uma hora. E aí pode ser de uma coisa ou de outra, né? Isso aí não quer dizer absolutamente nada. Doutor, tem mais uma coisa aqui que eu preciso lhe perguntar. O tratamento, porque todo mundo já se acostumou ao seguinte, que na hora que você está fazendo, na hora que você pegar dengue, você tem que tomar um determinado comprimido que a gente chama aqui de Tilenol, que é o paracetamol. O tratamento para Zika é a mesma coisa? É a base de analgésicos, pode ser o paracetamol, né? Você usou um nome comercial. A dipirona também, às vezes tem pessoas que acham que não pode tomar dipirona, mas pode sim. Né? Pode inclusive tomar um e outro. Isso, você pode até intercalar. O que acontece é que o paracetamol ele é mais hepatotóxico, ele faz mais mal para o fígado do que a dipirona. A dipirona tem alguns médicos e alguns países que não gostam. Então, é uma questão de preferência. E no caso do chikungunya, que as dores articulares, que é que você me perguntou que é uma diferença principal,
todos podem dar dor, mas o chikungunya dá uma dor, principalmente em mãos, extremamente forte. Já tem caso aqui de chikungunya? Já 3 casos em Rondônia. 3 casos aqui em Rondônia. É autóctone ou então, de fora? tem um que está em investigação e 2 também que vieram de pessoas que estavam em áreas de transmissão e que retornaram para Rondônia. Bom, eu lhe perguntei sobre a IP4 e o Semetron. O Semetron, em matéria de tratamento, a gente conhece bastante. E o IP4, que é uma coisa que a gente conhece menos, porque se dedica mais à pesquisa. Isso. Como é que está? E, no final das contas, doutor, essa história do Zika, ou da Zika, eu não sei, é do Zika, né? Do vírus. Isso acaba por contribuir na liberação de mais recursos para que a gente tenha aqui mais investigações, para que a gente tenha mais pesquisa? Você acredita nisso? Normalmente, quando você... É uma necessidade que se cria, né? Eu acredito que... acredito não. O governador está indo para Brasília, vai ter um plano de contingência nacional, né, em relação ao vírus Zika, por ser um vírus que está nessa sequência com chikungunya, dengue. Então talvez traga a presença dele e essa catástrofe, que é esse grande número de crianças que estão nascendo com microcefalia, ou seja, elas vão nascer com déficit neurocognitivo enorme. E isso a gente nem sabe o que vai acontecer. Provavelmente essas crianças vão ser aquelas crianças debilitadas e que vão o resto da vida necessitar de muita atenção e que infelizmente provavelmente não terão uma produção e não poderão ter uma vida normal. A microcefalia mata em si só? A microcefalia a microcefalia é o final, né? O vírus, a gestante adquire o vírus e esse vírus ele tem um tropismo que a gente fala pelo sistema nervoso e destrói. Então agora, a microcefalia, você sabe que a criança nasceu com uma cabeça pequena porque o cérebro não se desenvolveu. Só que as consequências você vai ver no desenvolver daquela criança. Pelo amor de Deus. Né? Eu fico e são catastróficas, né? Nós temos 641 crianças já com microcefalia. Só em Pernambuco. Só em Pernambuco. No Brasil, até essa semana, já mais 1.248 casos de crianças que nasceram com microcefalia, e a média nacional, que deveria nascer no ano, mais ou menos em torno de 100, 150 crianças. Porque são várias causas que podem levar à microcefalia, outros vírus, bactérias, né, intoxicações. Então a gente já teve um aumento de 6, 7 vezes sem fechar o ano. E isso é extremamente grave. Uma pergunta aqui, a microcefalia, depois está instalada, você não tem mais jeito, né? Isso aqui é definitivo. A vida útil de uma pessoa que tem microcefalia, ela é reduzida ou ela é? Provavelmente sim, porque dependendo da lesão, porque a mãe pode adquirir isso em vários estágios do desenvolvimento embrionário. Então, na verdade, cada criança vai nascer e vai ter que ser avaliada qual que é o déficit que ela tem. Com certeza, quando nasce com a microcefalia, o déficit, a lesão cerebral é muito grande. Então essa criança vai ter milhares de problemas e provavelmente não tem a sobrevida dela, com certeza é bem menor do que uma criança que não tem. E uma sobrevida ruim, né? Com péssima qualidade de vida. Apesar de ser uma doença que ainda está assim muito em fase de estudo, você me disse que não foi oficialmente apresentado, né? Só está lendo a respeito do rapaz. Esperamos que não precise. Tomara que você não o conheça, não conheça ninguém que tenha ele. Mas me diz uma coisa, a gestante, ela pega esse vírus em que fase da gestação? Os primeiros meses, os últimos meses, no meio ou em qualquer ponto? Quando o mosquito, né, normalmente a fêmea, né, ela tem que fazer o repasso, ela pica e chupa o sangue para que amadureça os ovinhos, os filhotinhos dela, né? Pelo amor de Deus. E aí qualquer fase. O que acontece é que o desenvolvimento fetal, quanto mais cedo, é pior, porque aí ele vai ter mais tempo de destruição e de ação no organismo. Uma mulher que está hoje com 8, 9 meses, ela não tem que ter aquela preocupação que teria, por exemplo, uma mulher que está no primeiro, segundo mês. Estamos falando de Pernambuco, gente. Não tem nada aqui ainda. Graças a Deus não temos nada. Estamos falando muito daquilo que é Pernambuco, mas estamos pensando no futuro, para que a gente tome todos os cuidados, tá? Então, a tendência é essa, que se ela estiver lá no 8º, 9º mês, não tem muito problema. Para microcefalia, não, mas para outras... Sim. Para outras ações e outras consequências da doença. Como eu falei, já tem 3 casos de óbitos, né? Inclusive um adolescente de 16 anos no Pará, um homem adulto
no Maranhão. O homem adulto ele tinha outras doenças autoimunes, tinha artrite reumatoide e tal. Então, assim, é muito novo. Então, o certo é tentar diminuir o que é factível de ser feito, você armar um sistema de vigilância para tentar bloquear quando começar a entrar o vírus no estado e tentar diminuir o máximo possível, erradicar, a gente acha que não é possível, mas a quantidade de mosquito nos criadouros dentro de casa ou terreno baldio, né, em áreas coletivas. Qual é a população alvo dessa contaminação? A gente já sabe que gestantes, crianças e idosos também não? Sempre. Pelo amor de Deus, lá estou eu no meio dessa história. Nem pedi, mas estou eu. Toda vez que tem esse negócio de criança e gestante, bota o pobre do idoso também no meio da história. Então, gente, toma cuidado, tá? E não custa dizer o seguinte, que toda doença virótica e bacteriana, desculpe, doutor, estou entrando aqui falando a respeito disso, mas é o seguinte, quanto melhor a sua alimentação, quanto melhor a sua saúde, se você é uma daquelas pessoas que está sempre buscando o melhor para si, fazendo exercício, isso tudo ajuda e ajuda muito. Morrer todo mundo vai. A única pessoa que eu acho que não vai morrer é meu pai, que está com 97 anos, diz que está querendo chegar aos 150. Mas o resto vai. Então, fora meu pai, eu acho que todo mundo. Mas a gente pode viver de uma forma muito melhor e aguardar a morte também de um jeito que a gente não perca a dignidade. Teste para saber se está com a zika ou a dengue ou a chikungunya. Temos, como eu falei, já foram escolhidas 13 unidades sentinelas, colhido sangue, encaminhado ao LACEN. Dengue é realizado normalmente pelo próprio LACEN de Rondônia. No caso específico do Zika, ainda não será realizado aqui. O laboratório de referência da região norte é o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Em Belém. Isso. Bom, porque a identificação, a princípio, a gente fala sentinela, para saber se introduziu. Você não precisa fazer esse diagnóstico em tempo imediato para tratamento. Na verdade, a suspeita de uma doença, uma dessas três, o tratamento você já institui, que é hidratação e analgésico. Essa semana eu vi uma entrevista, uma reportagem falando a respeito de que o Brasil está diminuindo o número de nascimentos. Não está no momento de nascer menino não, né? De engravidar não, né? Se a gente tem essa coisa aqui agora e se a pessoa puder adiar essa gravidez, deve jogar para frente, né? Planejamento familiar é uma coisa muito pessoal, né? E o Brasil, em menos de 20 anos, baixou o índice de fertilidade de 6,7 para 2,1, que é quase a reposição. Você fazendo o acompanhamento, acredito que a partir de 2050 a população do Brasil vai parar e a partir de então ela vai diminuir. Isso é uma tendência mundial, o Brasil também está fazendo parte disso. Em relação à entrada desse vírus, que é um vírus que o ruim dele é que a maioria das gestantes, né, tiveram a contaminação assintomática, né? Então a pessoa não sente nada e de repente, né, pode estar com esse problema. Pode estar com esse problema. Eu acredito que ainda, eu não sou apocalíptico nem catastrófico, eu acho que a gente tem que confiar nas autoridades que vão tentar, talvez agora, uma ação mesmo, um combate, né? Na verdade é uma guerra total ao mosquito. Bom, a gente fala de autoridade, você é uma dessas autoridades. Eu queria lhe agradecer imensamente o fato de você ter vindo aqui. Além da amizade, do prazer que a gente tem de falar com você sempre que você vem aqui, graças a Deus, quando eu não vou lá, sempre que a gente se encontra, mas é o seguinte, falar a respeito do assunto, conhecer a respeito do assunto, é a melhor forma que a gente tem também de se prevenir. Agora, eu acho que se existe alguma coisa a mais que a gente possa falar, além de mostrar para vocês aquilo que é tomar cuidados, tá? E vocês podem ter certeza, esse mosquito, essa coisa, essa nova praga que chega aí, isso é fruto da nossa falta de planejamento nas cidades, do nosso descaso com o meio ambiente, de falta de atenção com aquilo que está sendo falado há muitos anos aí, que é para ter cuidado com a dengue, enfim. Obrigado, Sérgio. Nada, só finalizando, então o que é importante mesmo, pessoal, é de fato você na sua casa, você olhar, você dar uma volta na casa toda por fora, por dentro, ver se não tem material, às vezes no final do quintal a gente
Chama o vizinho, né? Alto consumo, aí deixa lá a tampa jogada, o pet, vai olhar nas calhas se não tem entupido, boca de lobo, porque ali juntou uma aguinha, o mosquito se tiver um ovinho, entra em contato com a água, vira larva, a larva vira mosquito. Só lembrar pra você que ovinho de mosquito já é difícil da gente ver, ovinho de mosquito é muito mais difícil. Tem gente que fica pensando, não é melhor fritar, não dá pra fritar, não dá pra gente ver não, só com o microscópio. Obrigado, Sérgio. Um abraço muito grande. Até mais. Gente, a gente chega ao final de mais um Tempo Real, começando aqui essa semana, falando a respeito de um assunto que é muito importante. Fechamos a semana falando a respeito do impeachment. E agora a gente tem que impedir, fazer o impeachment desse mosquito, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu deixo uma frase para você pensar antes de dormir. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Quem disse isso foi o mestre Vinícius de Moraes, que eu não sei se gostava de rock, mas era muito bom de música. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos, uma ótima, produtiva e abençoada semana. Faz o seguinte, bota um rock aí que tô eu e o Sérgio aqui de saída.